Bom dia! O nosso grupo vai falar sobre a morfologia do triticale e as plantas daninhas no triticale. É composto por mim, Sara, Dandara e Paola. Vou falar um pouco sobre a morfologia do triticale. Triticale, aqui a gente vai ter uma planta de triticale. Foi pego na fazenda escola, a planta de triticale. Ela tá meio seca, porque ela ficou dentro do carro e secou um pouco. Mas dá para ver a sua morfologia. Ela é uma gramínea das famílias Poaceae. O nome científico é Triticosale whitmark. É uma planta de inverno e aqui a gente vai poder ver passo por passo do triticale. Aqui a gente tem a raiz e é uma raiz do tipo fasciculada. Então não tem um pivô central, ela é para todos os lados. Raízes finas. O seu colmo pode ter até 7 entre nós. Aqui ela é pequena, então ela ainda tem 2 aqui, nesse aqui, que são os perfilhos. E ela tem essa característica de fazer vários perfilhos. Aqui tá uma planta, aqui tá 2 plantas e aqui são os seus perfilhos. Ela pode chegar até 8 nós. E aqui a gente pode ver a folha. Como é no trigo, a folha ela tem uma lígula. A lígula do triticale ela é bem invisível. Pode ser vista aqui, a lígula do triticale é essa aqui. E ela não tem aurícula, que nem no trigo. Ela não abraça aqui, ó. Aqui não dá pra ver a aurícula. Aqui também só dá pra ver a lígula dá pra ver bem aqui. Essa seco aqui, que parece uma linguinha. E aqui a gente tem as espiguetas. Então a inflorescência dela é do tipo espiga e forma espiguetas. Essas espiguetas, elas podem chegar, aqui foi tirado todas as espiguetas, elas podem chegar a ter 20 a 30 espiguetas. E cada uma dessas espiguetas pode ter 3 a 5 grãos. Essa planta que foi pega de triticale ainda não tem os grãos, mas aqui você pode ver que nessa planta tinha 23 espiguetas. E quando você tira as espiguetas, o rax dela é piloso. Aqui dá pra você ver que tem uns pelinhos no rax. Parece de mentira, mas ela é bem pilosa. O grão, quando apresenta grão, ele é um pouco maior, é mais longo que o grão de trigo e é mais espesso que o grão de centeio. O triticale ele pode chegar de 2,3 até 8 toneladas por hectare. Geralmente, como não é tão plantado, ele não alcança essa produtividade de 8 toneladas por hectare. Aqui podemos ver que as suas aristas são claras. Aqui é claro. E a gluma também é pilosa. Gluma pilosa. Na sua composição química tem 3 a 4% de proteína e tem 2 a 3% a menos de gordura. Podemos ver também que ela é bem rústica, é uma planta rústica, que não precisa que o solo esteja muito bom, não esteja muito favorável. Ela aceita solos com até alto grau de acidez. Ela é tolerante. Ela tem o hábito de crescimento tipo cespitoso ereto, que os seus entrenós são muito curtos, daqui até aqui. Deixa eu encostar essa planta. Ó, daqui dá pra ver, ó. Desse aqui foi bem curtinho.
Aqui está uma folha, que não deu tempo de estar a folha ainda, ou caiu. Então a diferença é bem curta. E ela produz os afilhos, pode ver que os afilhos são eretos. Produzem afilhos eretos. Ela fica tipo uma toceira, do tipo grossa, onde não é tão alta assim, é mais ou menos do tamanho do trigo. A gente vai falar um pouco também sobre a escala de desenvolvimento do triticale. Ela tem a mesma escala que o trigo, e aqui você vai poder ver. Que aqui está do estágio 1 até o estágio 5 é o de afilhamento. Do estágio 6 até o estágio 10 é do alongamento. Do estágio 10.1 até o estágio 11 até a maturação. No estágio 1, ele acontece a emergência do coleótipo e das primeiras folhas. Já no estágio 2, é o início do afilhamento ou perfilhamento, aqui do lado. No estágio 3, esses afilhos e perfilhos que começaram a se desenvolver no 2 vão estar completos. No 4, a bainha foliar se alonga. No 5, as bainhas foliares ficam eretas, ficam para cima. No 6, que é no estágio de alongamento, começando, o primeiro nó do colmo fica visível, aquele que a gente viu no triticale. Já no 7, o segundo nó do colmo visível. No 8 e no 9, a última folha é visível, que é chamada de folha bandeira. E a lígula da última folha também fica visível. No 10, começa o emborrachamento. O 10.1 até o 10.5 são das aristas visíveis, a espiga emergindo entre a folha bandeira. Então, no 10.2, 25% do espigamento, 3, 50%, 4, 75%, e no 10.5 é o espigamento completo. Daí tem o 10.5, é dividido em ponto 5, 1, 2, 3 e 4, que é quando começa a florescer, que é do início do florescimento. No 10.5.4 acaba com o florescimento terminado e o grão começa a formação, que primeiro é o grão aquoso. No 11.1, grão em estado leitoso. 11.2, grão em estado de massa mole. 11.3, grão em estado de massa dura. E 11.4, grão em estado maduro. Essa é a escala de Fix-Large, a mais usada para o triticale. Bom dia! Eu vou falar um pouco sobre o manejo de plantas daninhas na cultura do triticale. Esse manejo ele é constituído por 3 métodos: o método preventivo, cultural e o método químico. Visto que o método mecânico ele é muito difícil de executar, sendo assim não muito utilizado para a cultura. Esse manejo deve ser feito de maneira integrada, utilizando esses 3 métodos. O método preventivo, ele visa não deixar que haja a entrada da planta daninha na cultura. Deve ser utilizados, existem algumas técnicas para isso, como por exemplo, utilizar sementes puras, onde não haja a mistura com sementes de plantas daninhas, a limpeza do maquinário, a manutenção da área que está em volta da lavoura, para que com o vento não traga sementes de outras plantas, não deixar a movimentação de animais em áreas que está infestada de planta daninha na área da lavoura, e também evitar que essas plantas daninhas se reproduzam, assim trazendo mais novas sementes. O método cultural, ele consiste na interação da cultura e da planta daninha, fazendo de uma maneira que a planta daninha esteja numa condição desfavorável e a cultura esteja numa condição favorável. Existem 2 técnicas, como a competitividade da triticale e a rotação de cultura dentro desse método. E por fim, o método químico, que é a utilização de herbicidas, que é o mais utilizado entre os cereais,
Isso vem devido à rápida e eficiência do controle dessas plantas daninhas. Existem alguns fundamentos que devem ser realizados nesse método, como, por exemplo, a identificação da espécie que está no campo. Você deve utilizar um equipamento adequado, deve calibrar o seu pulverizador, você deve ler principalmente o rótulo e seguir as instruções que está no rótulo do herbicida e também, por fim e não menos importante, sempre utilizar EPI, que é o equipamento de proteção individual. O manejo das plantas daninhas é muito importante na cultura, não só no triticale, mas em todos, como por exemplo, porque ele pode afetar na produtividade. As plantas daninhas em competição com a cultura, elas podem não afetar no rendimento de grãos, mas elas vão afetar na hora da colheita, por exemplo, vai dificultar ou pode ocasionar uma umidade desses grãos. Você vai também ter um maior custo, porque você vai ter que utilizar a secagem desses grãos. Então, é muito importante que você faça esse manejo, os 3 métodos, de maneira integrada, porque assim você com certeza terá uma maior produtividade e o seu lucro no final dessa safra também irá ser maior. Vamos falar alguns exemplos na prática. Por exemplo, se você já tem em mente que você quer plantar triticale e a sua área já tem um histórico de plantas daninhas, então você deve seguir, como por exemplo, o método preventivo, fazer uma rotação de cultura, usar o plantio direto, de maneira que quebre esse ciclo dessas plantas daninhas que já estavam na área antigamente. Ou então você já está com a sua triticale desenvolvida no campo e há o aparecimento de alguma planta daninha. Se for em uma quantidade pequena, você pode usar um ranquinho manual, mesmo que não seja muito utilizado, devido a ser pequeno não vai dar tanto trabalho, você pode realizar e assim se livrar dessas plantas. Vai que é uma população muito grande dessas plantas daninhas, então você vai ter que acabar entrando com um herbicida. E você não pode esquecer de estar sempre nas regras da bula, porque se você usar a mais, você pode acabar criando até uma resistência nessas plantas daninhas e assim você vai acabar não podendo se livrar delas no campo. Boa tarde, pessoal, meu nome é Dandara, essa aqui atrás é a Sarinha. Eu vou falar um pouco sobre as plantas daninhas da triticale e os herbicidas que podem ser utilizados. Então, segundo a Embrapa, as plantas daninhas de importância econômica na cultura da triticale são, na região sul, as gramíneas azevém e aveia preta. Na classe das dicotiledôneas se destacam nabo ou nabiça, cipó de veado ou erva de bicho, língua de vaca, flor roxa, erva salsa, serralha, silene e espérgula. Em anos que o inverno apresenta temperatura média elevada, ocorre também outras invasoras de folhas largas, mais comuns no verão, como picão preto, corriola e poaia. No Paraná, principalmente no norte do estado, também ocorre o picão branco, ou fazendeiro, e algumas outras espécies de clima mais quente. A redução mais acentuada da produtividade da triticale ocorre quando a competição acontece nos estádios iniciais de desenvolvimento da cultura, até 50 dias após a emergência. Os herbicidas que podem ser usados na cultura do triticale são os de ingrediente ativo metsulfuron metílico, que são herbicidas seletivos e sistêmicos do grupo químico das sulfonilureias, que são esses dois.